Olá, sonhadores, sejam bem-vindos, tá? A esse vídeo. Meu nome é Patrícia, sou intérprete de sonhos há mais de 13 anos. E hoje a gente vai falar sobre os animais, que é um dos símbolos mais complexos que a gente tem nos sonhos, tá? Antes de mais nada, eu vou mostrar aqui minhas redes sociais, né? Meu link é esse aqui, ó, Patrícia Mesquita Sonhos. Você pode encontrar tanto no YouTube, TikTok e Instagram, tá bom? Lembre-se de se inscrever no canal, deixe o seu like caso você goste do vídeo, tá bom? E vamos então ao tema, tá? Sonhos com animais os animais dentro dos sonhos é um dos símbolos mais complexos que a gente tem, tá? Eu acho que dentro dos sonhos existem três símbolos, vamos dizer assim, três categorias, né, de símbolos que são os mais complexos da gente interpretar. O primeiro são pessoas, tá bom? O segundo são animais. E o terceiro, que não é um símbolo tão comum, mas que quando aparece é um símbolo complexo, são os números, tá? São os números, é uma categoria que eu considero também complexa dentro da interpretação de sonhos, tá? Mas aqui nesse vídeo a gente vai tratar sobre animais, ok? Quando os animais eles aparecem nos sonhos, eles geralmente representam características muito peculiares e às vezes até mesmo literais, pertencentes ou à personalidade do sonhador ou pertencentes a alguma pessoa da qual o sonhador possui contato. Então, por exemplo, é aquela velha história: eu sonhei com uma pessoa específica e essa pessoa específica ela manipulava uma cobra, por exemplo, tá? Ou eu sonhei com o meu personagem lá dentro do sonho e esse personagem subia no cavalo. Então, a gente está falando aqui de características ligadas à personalidade ou dessa pessoa ou do sonhador. Geralmente, esse símbolo do animal, ele está em proximidade à pessoa, tá? A menos que essa pessoa ela seja uma característica do sonhador também, então tudo se volta para o sonhador, tá? E aí a gente, quando for num vídeo a respeito de pessoas, a gente vai falar disso melhor, ok? Então, por enquanto, que eu quero que você concentre é somente no símbolo dos animais. Como eu falei, são símbolos um dos símbolos mais complexos, tá certo? E quando a gente fala desse símbolo, geralmente, os significados que a gente vê, inclusive encontrados na internet, eles têm origem em três lugares específicos. O primeiro é que o símbolo dos animais, ou ele tem origem, significado, né, bíblico. Então, por exemplo, se eu vejo o símbolo do rato na Bíblia, rato significa doença, praga, tá entendendo? E quando eu olho para os sonhos, geralmente o rato, ele é um símbolo, na verdade, mais de adaptação ou de sobrevivência. Ou seja, não tem nada a ver com aquele significado que a gente vê bíblico, por exemplo, tá? Geralmente o rato não tem esse significado bíblico. O segundo é esse símbolo, ele tem o seu significado, que mais a gente encontra na internet, ele tem uma origem mitológica. Então, não é uma origem religiosa, bíblica, né? Primeiro caso. E o segundo caso é uma origem mitológica. Então, por exemplo, o símbolo da serpente, tanto na religião quanto na mitologia, ela é um símbolo das forças do mal, vamos dizer assim, né? Ela está associado ao que é maligno, que é traição, mas também a gente encontra a simbologia da serpente, uma simbologia positiva em algumas mitologias também. Então, tanto os negativos quanto os positivos que a gente encontra simbolicamente ligada à serpente, por exemplo, ela tem também características positivas, mas que são encontradas na mitologia. Outro símbolo tradicional também, clássico, é o dragão. O dragão, geralmente, a gente não encontra no significado religioso, a gente encontra mais no significado mitológico, tá certo? E aí, nessa mitologia, o dragão, ele é um símbolo de poder, mas também pode ser um símbolo de destruição, tá? Então, esse é o segundo caso, é a segunda origem. E a última origem está ligada àqueles animais
que são são comuns de determinados localidades e que eles têm a ver com o significado local, culturalmente falando. Então, por exemplo, o símbolo da raposa na Europa, na Inglaterra, por exemplo, é um símbolo de morte. A raposa, já para a Ásia, ela não é um símbolo de morte, ela é um símbolo ligado à fortuna, tesouro, enfim. Aqui no Brasil, por a gente não ter esse animal, pouco se fala do significado dele, então a gente busca significados externos. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um símbolo mais comum, como, por exemplo, o símbolo da arara, do papagaio, o símbolo da onça pintada, que são animais brasileiros, né? Bem da cultura brasileira. Por exemplo, também da jiboia, uma espécie específica de cobra, né? Então, são símbolos brasileiros e que têm um significado local, né? Já vem associado a um significado, a uma cultura ligada à cultura local, tá? Então, quando a gente trabalha com o símbolo dos animais, como eu falei, geralmente a origem deles vai estar ligada a uma origem bíblica ou uma origem simbólica, que eu falo, né? Significado simbólico, ou mitológica, ou ligada à cultura local, tá? E o problema disso é que quando a gente busca isso na internet, a gente se depara com significados muito amplos, muito vagos, não fazemos a menor ideia. Então, o animal, quando ele vai ser analisado dentro de um sonho, dentro da interpretação, a gente vai ter que associar ele a alguém. Essa é a verdade. A gente vai associar ele a alguém. E esse alguém é uma pessoa, né, que está lá sendo representado no sonho. E a questão é, esse animal se vincula a qual pessoa? Às vezes fica visível, mas às vezes não fica tão visível. Por exemplo, essa pessoa não fica tão claro que ela está associada àquele animal, né? Então, a gente não sabe se aquela característica daquele animal, naquele momento que aparece no sonho, está ligada àquela pessoa ou está ligada ao sonhador, por exemplo, que vem na cena seguinte, entendeu? Então, a grande dificuldade, na verdade, é a quem a gente vai associar esse animal. Mas lembre-se, ele parece muito com o artigo para o substantivo, né? O artigo não acompanha sempre o substantivo, no português a gente não aprende uma coisa assim, né? O artigo sozinho ele não existe, ele existe acompanhado do substantivo, né? Mas o substantivo pode existir sozinho. Então é uma coisa semelhante que eu quero explicar aqui. O animal, ele está associado a alguém, ele é como um artigo dentro da gramática. Ele sempre vai estar associado a um substantivo, sempre vai estar associado a uma pessoa. Ele não está lá sozinho, ok? Então, quando a gente for analisar esse símbolo, a gente tem que analisar que ele está vinculado a alguém, tá bom? Então, resumindo sobre esse símbolo dos animais, é isso que eu queria falar. Mas, e eu vou trazer apenas, vou comentar aqui sobre os dois animais clássicos, né? Que é o cachorro e o gato, tá? Que a grande maioria sonha, justamente porque tem um pet em casa, né? Também. Então, geralmente, esse símbolo é o símbolo mais comum que aparece nos sonhos, ok? E eu vou falar desses dois símbolos aqui. Então, o primeiro que a gente vai trazer aqui é o símbolo do cachorro, tá? Na cultura, nas religiões, na mitologia, ele tem muitos significados, mas muito mesmo, porque ele geralmente está associado a uma das divindades. A mesma coisa que acontece com o cachorro, a mesma coisa que acontece com o gato. Eles são símbolos comuns que estão associadas a divindades, né? Sejam essas divindades do bem, divindades do mal, e por aí vai, ok? Mas geralmente o que eu classifico é o cachorro, geralmente eu coloco ele como uma representação masculina, tá? Aqui a gente está falando de uma característica de personalidade masculina, que pode estar vinculada ao sonhador ou a uma outra pessoa que aparece dentro do sonho. Então, quando a gente vê esse símbolo, a gente está falando de uma característica masculina, tá? Na psicologia, a gente divide essas características, essas atribuições entre masculino e feminino. Vão ter características que é mais masculina e outras que são mais femininas. Por exemplo, preocupação com a aparência, com a beleza, geralmente é uma característica mais feminina. Preocupação
com o que faz, com o trabalho, geralmente é uma característica mais masculina. Então, a gente vai vendo nas personalidades o que é mais masculino e o que é mais feminino. Então, o cachorro, para mim, é mais masculino. A gente está falando de um atributo mais masculino. Se ele é masculino, então, geralmente, a gente está ligado a um atributo mais racional e não a um atributo mais emocional, tá? Mas nem sempre vai ser essa regra, né? O cachorro, ele também vai transmitir certas emoções, tá? Dependendo de como esse animal se comporta dentro do sonho e as emoções que ele suscita, levanta, né? Faz sentir o sonhador durante o sonho, ele também está vinculado àquelas emoções. Então, por exemplo, eu posso ter um cachorrinho brabo lá dentro do sonho, e aí esse cachorro brabo, ele suscita medo, medo, pânico, falta de coragem, covardia, enfim, ele vai suscitar várias emoções. Então, essa personalidade, esse atributo da personalidade está associado a esse conjunto de emoções, tá certo? O cachorro também, ele é um elemento, em oposição ao gato, ele representa também a morte, tá? Em alguns sonhos, é raro acontecer isso, mas em alguns sonhos, ele é um simbolismo de morte. Então, quando aparece, ele representa a morte. Geralmente, ele não é a morte literal. Ele fala de uma morte mais abstrata, de algum aspecto do sonhador, de alguma característica do sonhador, ou de uma pessoa, ou de um relacionamento, entendeu? É um término. Ele fala de um fechamento de ciclo. Então, é uma morte mais abstrata, vamos dizer assim, né? Ele também pode simbolizar luto, nesse sentido, tá bom? Então, esses daí são as principais características. Agora eu vou falar do gato, né? O gato, ele é um atributo geralmente mais feminino, tá? Em oposição ao cachorro, também é um símbolo dentro das origens ligadas à divindade. Só que é um símbolo mais feminino, tá? Nos sonhos, a gente tem o seguinte: o cachorro geralmente ele trabalha sombra e o gato trabalha luz, o self, né, que a gente chama, tá? Com mais detalhes, isso, né, talvez eu explique, mas o que eu quero dizer? O cachorro geralmente ele está trabalhando atributos de polaridade negativa, aspectos de personalidade negativos. E o gato, aspectos da personalidade positivo, tá? Então, atributos femininos, mais emocional e positivo. Então, resumindo, o gato é isso. E o gato também, ele trabalha mais aspectos de vida, tá bom? Então, ligado à vida, à existência, ao contrário do cachorro, que é um aspecto de morte, tá bom? Então, são símbolos opostos. Ambos os animais, eles podem também ser guias, que eu chamo dentro dos sonhos. O que é isso? Você às vezes vai ter um animal que vai estar lhe orientando qual caminho seguir, o que fazer, trazer soluções para você. Então, quando aquele bichinho aparece, né? Geralmente ele, junto com outros elementos específicos, tá? Ele está sendo um guia, tá bom? Ele aparece e ele é um guia, ele é um elemento de orientação. Geralmente, o cachorro e o gato, eles não são guias, mas em alguns casos excepcionais, quando aparece dentro de um conjunto de outros símbolos que sempre vem acompanhado dele, tá? Aí é um símbolo de guia. Por quê? Porque também existe esse significado também religioso de guia, tá? Mas é real também em alguns sonhos, quando ele aparece no conjunto simbólico com outros símbolos. Eles sempre vão aparecer em conjunto, juntos, tá entendendo? Assim, no grupo, tá? E aí ele vai estar representando especificamente um guia, tá? Então, resumidamente, é isso que eu queria falar. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal, tá bom? Deixa o seu likezinho, tá bom? Deixa o seu likezinho. Também, se você tiver sugestões de outros temas, traga outros temas. Se tiver dúvida sobre algum bicho específico, traz o bichinho específico, tá certo? E até a próxima, tá certo?